dos que estão faltando. O que tem o 12 na distância, qual que ficou o tempo? 4. 4, muito bem. No que eu tenho o 5 como tempo, qual ficou a distância? 15. 15, perfeito. No que eu tenho 18 como a distância, qual foi o tempo? 6. E o que eu tenho o 7 como tempo, qual foi a distância? 21. Perfeito, muito bem. Agora, a letra C, página 69. Considerando um rendimento constante da primeira aula, calcule os valores solicitados. Muito bem. Após 2 horas de pedalada, qual foi a distância percorrida? Após 2 horas de pedalada. Muito bem. Amores, presta atenção numa coisa. Quantas horas... Ó, qual foi o tempo que ele deu lá? O tempo não é em segundos? Sim ou não? Bloqueio, por favor, em nome de Deus. Meu Deus do céu. Professora, não estou escutando. Tem o quê? Pronto, agora eu estou escutando. Então, vamos lá. Também a barulheira a gente não consegue escutar. Então, vamos lá. Ele quer saber, após 2 horas de pedalada, qual foi a distância percorrida? Então, 2 horas de pedalada. Qual foi o tempo? 2 horas. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar 2 horas em segundos. Lembra que eu mencionei para vocês aquela hora? Presta atenção. Eu tenho lá a seguinte situação. Eu tenho hora, eu tenho minuto e eu tenho segundo. Para passar de hora para minuto, eu multiplico por 60. Para passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. Ou posso ir direto multiplicando por 3.600. Eu vou devagar. 2 horas foi o que ele falou. Hora, eu vou transformar em minuto. Então, 2 vezes 60. 2 vezes 60 dá quanto? Duas vezes 60? 120. Legal. 120. 120 o que, amados? Aqui era hora, aqui é minuto. Mas eu não quero minuto, eu quero segundo. Eu vou multiplicar por 60 de novo. Então, eu vou multiplicar por 60 de novo. Quanto que deu? E aí? Vamos fazer? Está escutando nada, Marta. Ficou chato. Então, Tem alguém que tá fazendo muito barulho. Está no meio da rua. fez para desligar, né? Por amado. Quem é esse LL? Esse LL está fazendo barulho. Quem é LL? Rapaz, difícil, hein? Bom, mas vamos lá, vamos tentar, né? Vamos lutar com as nossas adversidades. Então, 120 vezes 60 dá 7.200 segundos. Então, é esse cara. Agora, eu vou colocar esse cara na fórmula. A distância é igual a 3 vezes o tempo. Só que esse tempo tem que estar em segundo. Então, a distância vai ser 3 vezes 7.200. Qual será essa distância?
distância isso daí vai dar 21.600 distância. Então, distância vai ser metros. Então, essa aí vai ser a distância que ele quer. Muito bem. Isso aqui é a letra C do nosso terceiro exercício. Letra C. Tá bom? Agora, muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse cara, agora vamos para a próxima situação. O que a gente tem lá? Bom, eu tenho, sabendo-se que depois de certo tempo, a garota chegou ao terceiro poço de abastecimento da água, que se encontrava a 900 metros do ponto de partida. Então, gente, a distância dela é 300 metros. Então, olha o segundo pontinho aí, o que eu vou fazer? Presta atenção. A distância é igual a 3 vezes o tempo. Na segunda bolinha, ele disse que a minha distância estava 900 metros. Distância, 900 metros. É igual a 3 vezes o tempo. Vai dar 900 dividido por 3, que vai ser igual ao tempo, onde o meu tempo será de 300 se o tempo é segundos. Só que, tudo bem? Tempo 300 segundos. Só que, de novo, amados, ele não quer segundo, ele quer minuto. Aqui eu tenho a resposta em segundos. Só que eu não quero segundo, eu quero minuto. Então, o que eu tinha? Eu tinha a hora, o minuto e o segundo. Toda vez que eu passava da esquerda para a direita, eu multiplico por 60. Só que agora eu vou ao contrário, galera. Ele tem segundo, ele quer em minuto. Então, eu vou ao contrário. O que eu vou dividir por 60. Então, meu tempo vai ser 300 dividido por 60. Ou seja, o meu tempo, então, vai ser de 5 minutos. É isso que ele pediu nessa questão. Beleza? Tranquilo? Agora, nós vamos ter, verificando a sua compreensão, eu tenho 2 exercícios, o 4 e o 5, e a gente finaliza por hoje, porque amanhã nós temos aula, na segunda aula nossa, 13h50 é a nossa aula, a gente vai ver a representação gráfica desse cara. A gente vai aprender a colocar esses caras, obviamente, num gráfico. Beleza? Tranquilo? Então, presta atenção. Vamos fazer o exercício Bruno, 4. mas amanhã a gente não vai... Quê? Mas a aula não vai até 4h40? Não. A aula não vai até 4h40? Eu vou fazer o 5 exercícios. Mas a aula vai até 4h40? 4h20. Ah, tá. 4h40 é quando a gente retorna na quinta aula depois do intervalo. 4h20 a gente termina essa aula, tá? Então, eu tenho aí uma meia horinha ainda para fazer. Bora lá. Verificando a sua compreensão. Os alunos que participaram das atividades no caiaque foram divididos em 3 grupos, o A, o B e o C. Os grupos A e B partiram juntos ao mesmo tempo no rio e queriam saber se iriam se encontrar novamente. Por isso, em determinado momento da prova, o líder de cada equipe verificou na sua pulseira que era a equação que relacionava a distância em metros e o tempo percorrido. Muito bem.
desprezando a força da correnteza. Legal. Qual é a função ou a equação do grupo A? O grupo A ele tem a distância igual a 5 vezes o tempo. Isso já é dado pelo exercício. Qual é a equação do grupo B? Distância é igual a 2 vezes o tempo. Então, repara que eu tenho equações diferentes. Presta atenção. Grupo A é uma, grupo B é outra. Fechou? Letra A. Complete as informações da tabela abaixo sobre a distância percorrida do caiaque do grupo A. Então, eu vou usar a equação do grupo A. Não vou usar do B, eu vou usar do grupo A. Presta atenção. Quarto exercício, então, agora, ficou aqui, a letra A. Muito bem. Qual é a minha lei de formação? Qual é a minha lei? A distância é igual a 5 vezes o tempo. Muito bem. Olha lá na tabela. O tempo é 0. Tempo, 0. Olha o que eu vou fazer. Distância é igual a 5 vezes 0. Então, a minha distância também vai ser 0. Por isso que está o 0 na distância aí, na apostila de vocês. Agora, perceba, o que ele te deu na segunda coluna? Ele não me deu tempo, ele me deu a distância. Então, olha aqui agora. A distância é igual a 5. Então, eu vou achar o tempo. Distância é igual a 5 vezes o tempo. A distância é 5. Então, o que eu tenho? 5 é igual a 5 vezes o tempo. Vou passar o 5 para baixo. Então, o tempo vai ser igual a 5 dividido por 5. O tempo vai ser 1. Então, nesse quadro lá em cima, você vai colocar o 1. Beleza? Olha na terceira coluna. O que ele me deu agora? Ele me deu tempo. Tempo. Então, o tempo vale quanto? Vale 2. Então, vamos preencher a tabela. Distância é igual a 5 vezes o tempo. Qual é o tempo que ele deu? 2. Então, a distância é 5 vezes 2. Portanto, a distância vai ser 10. Então, lá no tempo, a distância vai ser, obviamente, o número 10. Tá? De novo, quarta coluna, ele me deu o tempo de novo. Então, agora o tempo é 3. Fórmula, distância é igual a 5 vezes o tempo. Então, a distância vai ser 5 vezes 3. Portanto, a distância vai ser 15 metros. Muito bem. Então, na quarta coluna, eu vou colocar 15. Agora, na quinta coluna, ele não deu tempo, ele deu a distância. Então, olha lá. Distância. Quanto vale a minha distância? 20. Então, vamos lá. Distância é igual a 5 vezes t. Então, vai dar 20 é igual a 5t. Onde o tempo vai ser 20 sobre 5. Portanto, o tempo vai ser 4 segundos. Então, aí, na quinta coluna, você vai colocar o 4 de tempo. Bom, pelo mesmo princípio agora, ele deu outra distância. A distância agora é 25. A minha fórmula, distância é 5 vezes o tempo. Distância agora é 25. Então, vai ser 25 é igual a 5 sobre t. 5 vai para baixo. Tempo é igual a 25 sobre 5. Portanto, o tempo vai ser 5. E a última? A última, ele me deu agora o tempo. O tempo é mais fácil. Então, o tempo de 6 segundos. Muito bem. Eu sei que a distância é 5 vezes o tempo. Portanto, a distância vai ser 5 vezes o tempo que ele me deu, que é 6.
portanto, a distância vai dar 30 metros. Ou seja, meus amores, dessa forma, a gente preencheu a tabela. Ficou claro, Valentina? Claro? Oi, ficou claro? Bom, tá. Bom, letra B, vamos lá. O que ele quer naquela letra B? Ele vai pedir para você completar os pares ordenados abaixo. Presta atenção com as informações do grupo B. Esse aqui que eu fiz na lousa é do grupo A. O grupo B é outra lei. Vamos ver. Presta atenção. É igual a 3 vezes o tempo. Grupo B. Grupo B. Murilo, silencia isso. Já é muito fácil, né? Ainda mais com um barulho desse, fica mais fácil ainda. Gente, Bom, não é o Murilo, tem mais 2 pessoas na chamada. fazer o quê, né? Existe uma coisa chamada educação, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu tenho lá na letra B a seguinte situação. Nós vamos preencher aqui as informações que ele me quer. Então, aqui, ó, eu tenho o 0 e eu não tenho nada. Lembrando que o primeiro é sempre o tempo e o segundo é sempre a distância. Então, para a gente preencher esse cara, eu vou usar essa lei de formação. Tempo é igual a 3, distância é igual a 3 vezes o tempo. Qual é o tempo? É 0. Então, eu tenho 3 vezes 0, a distância, então, vai ser 0 metros. Então, o valor que eu vou completar aqui é o 0. Próximo, ele me dá aqui, esse cara, ele não me dá, e ele vai me dar o 2. Então, aqui é a distância 2. Distância é igual a 3 vezes o tempo. A distância vai ser 2. É isso? A distância vai ser 2. Distância 2, distância 2. É isso aí. Muito bem. Espera um pouco. Pares ordenados, tal, distância e o distância 2. É isso? Aqui está como 1. Ah, não, errei. Aqui, ó, tá errado aqui, gente. Aqui é 2, ó. Falei tanto e errei. Por isso que tá dando errado lá. Aqui não é 3, aqui é 2. Olha lá na tabela. Grupo B. Distância igual a 2 vezes o tempo. Eu estou usando a outra. Perdão, gente. Então, aqui vai ser 2 vezes o tempo. A distância é 2. Então, 2 é igual a 2 vezes o tempo. Vou passar o 2 para baixo. Então, o tempo vai ser 2 dividido por 2, por tempo 1 segundo. Agora sim. Então, dá 1. Só usar os dados certos fica mais fácil, né? Bom, o próximo é o 2 e o 4. Então, repara. O 2, 2. 2, e aqui, então, o tempo é 2. Eu quero a distância. Distância é igual a 2 vezes tempo. Se o tempo é 2, a distância vai ser 2 vezes 2. Então, a distância vai ser 4 metros. Então, aqui é 4. Resumindo, galera, eu fiz 4 para vocês. Depois, na hora que finalizar essa aula, vocês completam com esses caras, com o que está faltando, vocês já sabem fazer. Amanhã a gente dá uma corrigida nisso, tá? Vamos para a quinta questão. Vira aí a sua folhinha, por favor, para que a gente possa fazer aí, ou dar início aí no último exercício. Bom, o grupo C partiu no mesmo instante que o grupo A e B, porém, da outra margem do rio e no sentido contrário. Resolva as atividades a seguir e descubra o ponto de encontro entre elas. Observe a equação que representa a distância permitida em metros e o tempo em minutos. Muito bem, tempo gasto em minutos. No momento da largada, tempo igual a 0. A que distância do ponto inicial o grupo C
se encontrava. Muito bem. Repara que no grupo C, eu tenho uma outra lei de formação, e ele me deu lá. Então, vamos usar agora a quinta questão. Vamos colocar a lei de formação correta. Vai ser o quê? C é a distância, vai ser igual ao quê? A 30 menos o tempo. Menos o tempo. Muito bem. O que ele deu lá? Ele deu no exercício que o tempo é igual a 0. Então, como é que eu vou achar a distância? Distância é igual a 30 menos 0. Portanto, a distância vai ser os 30 metros. Como é que eu posso fazer aquele par ordenado que a gente fazia? Primeiro é o tempo. Tempo ele deu 0. Segundo é a distância que eu achei, que vai ser o 30. Beleza? Então, na largada, e ele está a 30 metros de distância. Então, escreva na letra A, meus amados. Coloca esse carinha aqui, ó, que é a lei de formação, tá? E, na verdade, as ordenadas. E aí, você coloca lá. O grupo partiu, completa aí. O grupo partiu a 30 metros de distância do ponto inicial. Beleza? Bom, letra B. Vamos lá. Na letra B diz lá, complete a tabela que indica a distância D percorrida em metros para o grupo C, em relação ao tempo gasto. Responda na tabela. Nós vamos fazer na tabela. Muito bem. Repara que algumas vezes ele dá a distância, repara que algumas vezes ele te dá o tempo. Na primeira delas, ele deu a distância. Então, presta atenção, meus amados, presta atenção. Vamos fazer a minha lei de formação. Lei de formação está aqui. O que ele me deu na primeira parte lá da nossa tabela? A distância 30. Então, distância, ele falou que é 30. Muito bem. Então, vamos colocar na formulinha. 30 é igual a 30 menos tempo. Você não quer deixar o T sozinho, que é o tempo? Vou mandar o 30 para o outro lado. Olha aqui uma igualdade, é uma equação. Toda vez que você muda um termo de lado, você altera o valor. Se ele era mais 30, ele vai ficar menos 30. Vou copiar esse mais 30 e vou colocar menos tempo. 30 menos 30 vai dar, posso cortar, deu 0. Menos T. T nunca pode ser negativo, multiplica por menos 1 dos dois lados, o tempo vai ser 0. Então, a primeira representação lá que vocês vão colocar vai ser o 0. Agora, a segunda situação, 29. A distância dele deu 29. Então, vamos ver como é que a gente faz com a distância 29. Agora, ele me deu distância 29. Então, distância é igual a 29. Vamos usar a mesma equação. O que eu tenho? Distância é igual a 30 menos o tempo. Distância, então, 29. Então, 29 é igual a 30 menos T. Muito bem. Vou mandar o 30 para cá. Menos 30 mais 29 é igual a menos T. Devo 30, tenho 29. Menos 1 é igual a menos T. Tempo não pode ser negativo. Multiplica por menos 1 e menos 1, o tempo é igual a 1. Então, quando a distância for 29, o tempo lá em cima vai ser 1. Beleza? No 28, quanto que vai ser o tempo, gente? Quanto? 2. 2. Perfeito. Perfeito. Agora, quando o tempo for 3, quanto que vai ser a distância?
27. 27, óbvio. Quando o tempo for 4, qual vai ser a distância? 26. 26, perfeito, Melo. Quando a distância é 25, quanto é o tempo? 5. 30 menos. Vai ser 5, óbvio. Quando a distância for 24, qual o tempo? Já tá aí, 6. né? É 6. Quando a distância é 23, qual é o tempo? 7. 7, perfeito. Quando o tempo for 8, qual é a distância? 22. Quando o tempo for 9, qual a distância? 21. Quando o tempo for 10, qual a distância? 20. E quando a distância for 19, qual é o tempo? 11. Perfeito. Agora, presta atenção. Na letra C, finalizando aí o nosso trabalho. Analise as informações encontradas. Podemos afirmar que os grupos A e C se encontrarão em qual ponto? E os grupos B e C? Discuta as respostas com seu professor. Então, escreva lá. Coloca lá. Grupos A e B. Coloca lá embaixo aí. Grupo A e B. Vira a folha. Encontre nos dados que nós achamos aí na tabela. Quais são os dados que eles vão se encontrar? Na A e na B. Na verdade, nós não fizemos a B ainda, né? Mas a gente sabe que a sequência vai ser a mesma. A gente sabe que eles vão se encontrar no tempo 5 e na distância 25. Então, olha lá, o grupo A e B, você vai escrever assim, essa função. Então, escreva lá. Grupos A e C, eles vão se encontrar no tempo 5 e na distância 25. Beleza? E agora, perceba, o grupos B e C. Aonde é que esses caras vão se encontrar? Tenta comparar aí o gráfico. Olha o A. Veja o A, é o B e o C. Tá? Esse tá fácil. O B, você tem uma coordenada que é idêntica ao C, da quinta questão. Quais são os valores que batem aí? Onde que eles vão se encontrar? Repara aí. Na página 69, na letra B, você tem o 10 e o 20. Olha lá, 10 e o 20. Volta para a quinta questão, letra B, na tabela. Você não tem 10 e 20 ali? Na tabela, você não tem 10 e 20? Então, significa que são o quê? São os pontos onde eles vão se encontrar. Então, aqui vai ser no 10 e aqui vai ser no 20. Beleza? Agora, presta atenção só numa coisa. Vamos ver a seguinte situação. Qual era a lei de formação A? Lei de formação A era distância igual a 5 vezes o tempo. Qual é a lei de formação B? Distância é igual a 2 vezes T. Qual é a lei de formação C? Distância é igual a 30 menos T. Vamos ver se bate realmente? Presta atenção. Aqui é o tempo e aqui a distância. Eu vou começar com a lei de formação D igual 5 vezes o T. Olha o tempo. Distância é igual 5. Qual foi o tempo dado? 5. Então, a distância vai ser 25. Prevalece. Só que não é A e o C? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Vou fazer a lei de formação C. Distância é igual a 30 menos o tempo.
Qual foi o tempo aqui dado? 5. Tempo 5. Então, distância é 30 menos 5. Então, a distância vai ser 25. Compare esses dois valores. São iguais? Então, eles vão se encontrar aí. Agora, eu vou fazer para o de baixo. Que é para quem? Para o B. E vou fazer para o C. Vamos ver se esses dados prevalecem. Qual que é a lei de formação do B? Distância é igual a 2 vezes o tempo. Qual que é o tempo aí? 2 vezes tempo. Qual que é o tempo? Ó, tempo, distância. Tempo 10. Então, distância é igual a 2 vezes 10. A distância vai ser 20. Perfeito. Aqui deu 20. Vamos fazer a lei de formação do C agora. Distância é igual a 30 menos o tempo. Qual é a distância, então? O tempo que eu tenho é 10. Então, 30 menos 10, distância vai ser 20. Aqui é igual, então prevalece que eles vão se encontrar nesses dois pontos. Beleza, meus amores? Tranquilo? Sim. Perfeito? Então, assim, mediante a finalização desses exercícios, a gente finaliza as nossas 2 aulas de hoje, tá? Amanhã a gente vai ver a representação gráfica desses caras. Nós vamos colocar as coordenadas no gráfico, vamos ver aí essa representação gráfica. Lembrando que amanhã a nossa aula é às 13h50, é a segunda aula de vocês. Beleza, meus amores? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Ou estamos finalizados? Não, eu não entendi. Tudo tranquilo? Quem não entendeu? Eu, Quem é eu? Michael. Michael. Você não entendeu o quê, meu gatinho? Tá, tipo, tem a distância, aí, tipo, eu tenho que pegar o tempo e multiplicar pela distância. Isso. Aqui, ó, Michael, nesses dois, você tá vendo aqui em cima? Aham. Nesses dois você multiplicou. O que você fez na lei de formação da C? Você não multiplicou. O que você fez? Subtraiu. Tá. Então, a operação que você vai fazer, ele te deu. Olha lá na página 69, Michael, por favor. No exercício 4, gatinho, ele te deu a lei de formação do grupo A, que é o quê? Distância é igual a 5 vezes o tempo. E ele te deu a distância do grupo A, grupo de formação do grupo B, que é a distância igual a 2 vezes o tempo. E vai na página 70. Qual foi o grupo, a lei de formação do grupo C? A distância é igual a 30 menos o tempo. Então, vai depender a lei de formação para ver que operação que você vai fazer. Perfeito, Michael? Entendi, professor. Tranquilo? Obrigado. Você tá meio sumido, gato. Eu tô preocupado com você. Eu tinha entrado na primeira aula, só que a minha internet caiu. Aí, tipo, a minha internet vai voltar agora há pouco. Entende? Então tá bom. Mas vê se você consegue. Claro, não tem internet, é uma situação adversa, não tem como você assistir a aula. Mas se tiver internet, não perde aula não, tá bom, gatinho? Você já tem um pouco de dificuldade, já não é muito fácil a aula online, a gente está aqui para te ajudar, tá bom, meu rei? Tá bom, obrigado. Isso não só para você, mas, claro, amados, para todos os alunos, perfeito? Galera, estou à disposição. Se vocês precisarem, manda mensagem para mim. Mas eu acredito que a nossa aula hoje ficou bastante clara. Só peço para vocês darem uma analisada depois, para acabar não esquecendo. E amanhã, então, a gente retoma na representação gráfica. Fechou, meus amores? Aula ao meio-dia às 13h50. Fica com Deus. Beijão para vocês. Outra coisa, essa aula ela foi gravada, então eu vou disponibilizar lá no YouTube da nossa escola, tá? Então entra lá e assiste as aulas para você não ficar perdido aí, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, prof. Todo mundo.